Brasil em defesa da democracia. O tema do Boletim 247 de hoje é acompanhar as repercussões sobre a leitura da Carta pela Democracia que aconteceu no Largo São Francisco, lá em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, mas também em várias outras universidades e capitais do país. Vamos dar uma olhada então, meu nome é Guilherme Paladino e antes de começar só gostaria de pedir, por favor, se vocês puderem deixar um like já com antecedência aqui no vídeo, também se inscreverem na TV 247 para apoiar esse trabalho de jornalismo independente. A gente ficaria muito agradecido. E é isso, vamos logo, sem mais delongas, para acompanhar os posicionamentos em relação à leitura da carta nesse dia tão importante em defesa do sistema eleitoral brasileiro, do Estado Democrático de Direito, contra principalmente os ataques golpistas de Jair Bolsonaro, ele que vem descredibilizando o sistema eleitoral sistematicamente ao longo dos últimos anos e que vem ensaiando aí um discurso golpista de que pode até não aceitar os resultados, né, o resultado das eleições de outubro. E hoje aconteceu então a leitura da Carta em Defesa pela Democracia, que já tem quase 1 milhão de signatários, inclusive você pode assinar, é 100% de graça. A gente tem no site do Brasil 247. E agora a gente vai ver aqui algumas das repercussões que aconteceram, já deixando aqui na tela. A primeira delas é do ex-presidente Lula. Ele que deu uma declaração forte, disse que nosso país era soberano e respeitado, precisamos recuperá-lo. Estado de Direito sempre, esse foi um tweet do Lula, né? Ele que fez isso às 7h40 da manhã. Ele falou, defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação, aquilo que o povo brasileiro deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado, precisamos juntos recuperá-lo. Bom dia e Estado de Direito sempre. Esse é o posicionamento do ex-presidente Lula. Não para por aí também no campo da política. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela que é deputada federal também pelo Paraná, ela diz, ela engrossa o coro dos atos dessa quinta e diz, Bolsonaro sai e a democracia fica. Esse foi um posicionamento então da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ela que diz, defender a democracia é defender as condições para o povo lutar e pautar seus direitos. Comida na mesa, criança na escola, estudante na universidade, gente com emprego, renda e moradia. Essa luta é de todos nós, Bolsonaro sai e a democracia fica. Então, um posicionamento da presidente do PT. Também tem outros posicionamentos importantes. A gente coloca aqui na tela o posicionamento do Fernando Haddad, ele que é o líder das pesquisas eleitorais para o governo de São Paulo. Ele também se manifestou, inclusive ele que está mais voltado aí para São Paulo, onde é o centro desse movimento. É claro que tem também em vários outros lugares do país, mas começou na Faculdade de Direito na USP. O posicionamento do Haddad é muito relevante, né? Ele que pleiteia um cargo no Executivo do Estado, já foi prefeito de São Paulo, inclusive. Ele diz, é um gesto de repúdio às ameaças contínuas às nossas liberdades. Então, a Andréa Truz, do Brasil 247, o Haddad diz que a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, acompanhada das manifestações da quinta, é um gesto de repúdio a tudo de ruim que está acontecendo no Brasil, que está levando as pessoas ao desespero e à falta de oportunidade de horizonte pelas ameaças contínuas às nossas liberdades. Então, esse é o posicionamento do Haddad. A gente tem agora um posicionamento muito relevante, que é justamente do orador da carta. Ele que é um advogado e foi ex-ministro da Justiça do governo do Fernando Henrique Cardoso entre 99 e 2000, José Carlos Dias. Ele fez um discurso bem forte contra o Bolsonaro. Vão ter dois discursos que a gente vai repercutir dele. Um é de antes da leitura da carta, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, chamou o Bolsonaro de delinquente e disse que a leitura da carta e os atos que aconteceram pelo país hoje foram a preparação para a resistência contra um possível golpe. Então ele diz com todas as letras, o Bolsonaro é um delinquente, ele pode sim estar preparando um golpe e a gente tem que se preparar, e justamente hoje é como se fosse um ensaio para isso. Juntar pessoas dos mais diferentes aspectos ideológicos, aspectos financeiros, sociais, para justamente defender a democracia no país, que é um interesse comum de todos. Esse é o posicionamento do José Carlos Dias. E aí a gente tem o posicionamento do reitor da USP, que foi a universidade que começou com tudo isso. Ele diz, o Carlos Gilberto Carlotti disse lá na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, queremos eleições livres e tranquilas, um processo eleitoral sem fake news, também uma alusão clara ao presidente Jair Bolsonaro, sem fake news, sem pós-verdades ou sem intimidações. Então, um posicionamento do reitor da USP. Ele também ressaltou a importância do manifesto. Estamos aqui em união para defender a democracia, a legislação eleitoral, a justiça eleitoral
que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Então, posicionamento de várias pessoas muito importantes e muito influentes no aspecto intelectual do país, no aspecto político do país. Agora aqui, alguém representante de um setor financeiro, uma das acionistas do Itaú Unibanco, a Neca Setúbal, que também é socióloga, ela diz que tem orgulho das urnas eletrônicas, temos que defender o nosso sistema eleitoral, que é comprovadamente um dos melhores sistemas do mundo. A declaração completa dela está no Brasil 247, mas ela deu uma declaração muito boa, dizendo justamente da importância das pessoas saírem das suas bolhas e defenderem a democracia como um povo só, justamente porque esse é um interesse que todo mundo tem, é um interesse que engloba várias lutas ao mesmo tempo. Ela menciona que esses estados democráticos são onde a gente pode conquistar a liberdade de fato, e o Bolsonaro é uma ameaça a isso, claramente. Então ela aí é uma representante, claro, de um setor intelectual também, mas é do setor financeiro, é acionista do Itaú Unibanco, que é um dos maiores bancos do país. E agora a gente volta para o José Carlos Dias, ele que é o orador da carta, colocando aqui na tela, e ele aí já foi no momento da leitura, isso ele disse antes de começar a ler a carta, mas já estava lá no Largo São Francisco, já ia ler a carta. Ele diz: hoje é um momento inédito, capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Então, justamente isso que é muito legal, a gente vê acontecendo essa união de classes diferentes em defesa de um só propósito, em defesa de um só movimento. Vai lembrar que não foi só a USP, outras 39 universidades também leram a carta, inclusive a Unesp aqui de Bauru, que é onde eu estudo, o professor Juarez Xavier fez a leitura da carta nessa manhã, então é muito importante também as universidades estarem se posicionando nesse momento. E agora a gente tem também outra pessoa do setor, representante do setor financeiro, o Armínio Fraga, ele que já foi presidente do Banco Central, ele que é economista, esteve lá na USP também, e disse: não temos outro caminho que não o da liberdade, da democracia e da justiça, diz Armínio Fraga. Todas essas declarações vocês podem ver com detalhes no site do Brasil 247. E agora, para a última repercussão que a gente tem para o boletim de hoje, a gente tem aqui do Celso Fernandes Campilon, que é o diretor da Faculdade de Direito da USP. A gente já teve a declaração do reitor da USP e agora do diretor da Faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, ele que diz: as eleições já têm um vencedor, as urnas, o Estado de Direito e o povo brasileiro. Ele que acredita que o sistema eleitoral, a nossa democracia vai sair fortalecida de qualquer forma dessas eleições, porque a gente aprendeu a dar mais valor a isso nesse momento em que esses aspectos da nossa eleição e da nossa democracia foram tão contestados. A gente vê uma resistência, um movimento, uma ação contra as ofensivas que são feitas diante da nossa democracia e do nosso sistema eleitoral. Essas foram algumas das repercussões que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação à leitura da Carta pela Democracia em defesa do Estado Democrático de Direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que vão ter várias manifestações ainda ao longo do dia em todo o país. Se você puder se juntar, seja na hora do almoço ou depois do expediente, para defender a democracia no país, para participar desses atos, para engrossar o coro contra o discurso golpista de Bolsonaro, seria muito importante. E é claro, se você puder compartilhar esse vídeo, deixar um like, se inscrever aqui na TV 247, você vai estar apoiando esse trabalho de jornalismo independente e de um jornalismo que cobra, sim, uma luta e uma defesa contra o discurso de ódio, contra os ataques aos direitos humanos e ao sistema eleitoral brasileiro, ao sistema democrático e ao Estado democrático de direito. Então é isso, meu nome é Guilherme Paladino, eu vou ficando por aqui, a gente vai trazendo mais atualizações ao longo do dia. Se acontecer alguma coisa de muito relevante, você pode sempre estar aqui na TV 247 para ver tanto os boletins quanto os programas ao vivo. Um grande abraço a todos, valeu e